Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Prazer estar aqui e poder servir essa linda igreja com a palavra do Senhor nessa manhã tão preciosa. Me sinto extremamente honrado de poder servir vocês hoje nesse aniversário de 9 anos da igreja. Ver uma igreja viva, uma igreja que, segundo o que a gente está vendo aqui, o que os irmãos estão testemunhando, é uma igreja que cresce, que avança, que é relevante na comunidade. Eu quero louvar Jesus por isso. Parabéns ao pastor da igreja. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar a indicação dos irmãos. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo ministério que Jesus lhe confiou. Um pastor que estava me falando, né, serviu alguns anos como missionário em uma frente de batalha muito desafiadora, uma missão transcultural, e que hoje está aqui vivendo esse novo tempo em uma outra realidade, uma outra cultura. Que Jesus possa continuar honrando o ministério. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E se hoje não tem mais lugar para estacionar os carros no estacionamento, é porque Deus é na sua vida. Eu aprendi que a igreja é o reflexo do altar. A igreja é o reflexo do pastor. E a qualidade de uma igreja não é medida pela beleza do seu prédio, ou pela maneira como os músicos tocam, ou pela qualidade musical do grupo de louvor, ou pela qualidade artística da igreja. Mas a qualidade da igreja é medida pelo nível do altar, pelo nível de palavra do seu altar. E se essa igreja tem avançado, crescido, é porque esse altar tem palavra, oração, compromisso com Deus. E eu louvo a Deus por isso. Não conhecia ainda o pastor da igreja, mas deixo aqui meu respeito e minha gratidão por nos receber aqui com tanto carinho. Também o pastor que estava aqui ao meu lado cultuando comigo, Deus abençoe também a igreja que pastoreia. Rever aqui o Mateus, saudade de você, você fez falta lá. O Mateus e a Júlia, era um casal, eles congregaram. Na verdade eu tive com eles, né? Eu vim de uma cidade do interior para pastorear em Florianópolis. E por 8 anos a gente serviu a igreja de Florianópolis como vice-presidente da igreja nos últimos anos e como pastor de jovens por 8 anos. O Mateus e a Júlia foram alguns dos nossos melhores líderes de jovens, num grande setor, numa grande igreja. Faziam um trabalho tão lindo, pastor, muito frutífero. E quando eles disseram, pastor, a gente está indo para a América, eu fiquei feliz porque eu sabia que Deus tinha alguma coisa para fazer com eles aqui, e eu já estou vendo, né? Mas a gente ficou triste de perdê-los lá. Mas agora ver eles frutíferos aqui, né? O pastor já pôde dar testemunho, eu louvo a Deus por isso. Alegria ver vocês bem felizes com esse presente aí nos braços. Deus abençoe. Vamos visitar agora eu estou aqui perto, né? Agora a gente já está mais perto. Está na temporada da picanha agora, né, pastor? Agora está dando picanha em árvore. Irmãos, a gente está aqui 1 ano e meio servindo a igreja em Massachusetts, aqui perto dos irmãos, menos de 2 horas, 2 horas e meia, imagino. 2 horas de Hartford, né? Aqui um pouco mais para frente, né? E a gente está vivendo um tempo tão lindo com o Senhor Jesus. E é muito lindo ver o que Deus tem feito nesse tempo aqui. Há uma palavra de Deus para nós nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês. Amém? Quem pode me dar 5 minutos para me ouvir nessa noite? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Passou de 1 hora já, então glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Quero pegar sobre esse texto nessa noite, nessa manhã, algo que Deus colocou no meu coração. No último capítulo desse livro tão precioso que é o livro de Atos. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, e os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Quem sabe na sua versão está
usaram conosco de não pouca humanidade. Fizeram uma fogueira, repete comigo, fogueira, e nos receberam a todos nós, porque estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou uma grande quantidade de gravetos, e quando colocava os gravetos no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão, ou acometeu a ele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, alguns disseram: certamente esse homem é um assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha, e ele nos convidou para ficar na sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou, e seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. E Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. E tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E eles prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos que necessitávamos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, por esse texto, e eu te peço, fala o coração da tua igreja, fala o que a gente precisa ouvir. Não fala o que nós queremos, porque nem sempre o que queremos é o que precisamos. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe qual é a necessidade real do nosso coração. Se for preciso nos confrontar, se for preciso nos edificar, ou se for teu propósito nos equalizar, nos alinhar à tua palavra, fala conosco e te daremos toda a honra e toda a glória. Eu te peço tua graça e tua ajuda, porque eu sou inteiramente dependente do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo é o apóstolo das missões modernas, o pregador dos gentios. Foi uma das maiores referências da palavra de Deus e, sem dúvida alguma, a maior referência do Novo Testamento depois do Senhor Jesus. Ele é conhecido como o pregador dos gentios. Paulo plantou muitas igrejas, escreveu quase todos os livros do Novo Testamento. Grande parte dos livros do Novo Testamento foram escritos ou têm a autoria de Paulo, que mesmo em prisões serviu a igreja e o corpo de Cristo com excelência. Esse homem foi um grande servo de Deus. Agora ele já está indo para o final da sua caminhada. Ele apela para César e ele vai ser levado para Roma. No percurso ele entra em um barco junto com vários bandidos, vários prisioneiros romanos. E nessa travessia, em alguns momentos, ele traz palavras de orientação para aqueles que estão guiando o barco, para os marinheiros, para os oficiais. Mas eles não levam em consideração as palavras de Paulo, entendendo que ele é simplesmente mais um prisioneiro. Mas no meio do caminho, a história conta que uma grande tempestade começa a balançar esse barco e fazer com que eles entrem em uma grande crise. O texto diz que o barco começa a se despedaçar. Eles entram em um momento em que o barco está quase naufragando. São dias nessa luta, nessa tempestade, o vento forte, contrário. Eles não sabem mais o que fazer e como lidar no meio dessa tempestade. Eu vinha com essa palavra no meu coração, e logo que eu entrei aqui, dobrei os meus joelhos para orar, o Espírito Santo me fez aquietar o coração de todas as demais vozes na minha cabeça e ao meu redor, para ouvir o que os irmãos cantavam na ministração do louvor. E os irmãos cantavam sobre uma tempestade. Eu não me lembro ao certo qual era a canção que vocês cantavam no momento que eu cheguei, mas essa canção, sem dúvida, foi confirmação de Deus ao meu coração. E essa tempestade movia esse barco. O vento forte era contrário e eles não sabiam mais o que fazer. Paulo vai orar e falar com Deus, e o texto bíblico relata que Deus aparece a Paulo em uma visão,
ou que Deus envia seu anjo, uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo, do próprio Deus ao apóstolo Paulo. E a palavra que Deus diz a ele é: fica tranquilo, Paulo, o barco vai afundar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Levante a sua mão para receber. Fica tranquilo, o barco vai afundar. Quem recebe isso? Ah, meu Deus, misericórdia, pastor. Não vem aqui pregar prova para mim, que já basta as provas da vida. Não vem aqui liberar esse tipo de mensagem. Quem aqui receberia uma palavra como essa? Se eu mandasse você levantar a mão e dizer: receba uma tempestade, receba um naufrágio de presente de Deus, muito provavelmente você não receberia isso de bom grado. Mas foi basicamente essa palavra que Deus liberou para Paulo nessa visão. Deus disse: Paulo, descansa o coração, o navio vai afundar. É interessante porque às vezes Deus afunda o nosso navio ao longo da nossa vida. Deus afunda nossos planos, Deus afunda nossos trajetos, Deus interrompe alguns dos nossos percursos. Irmão, eu tenho ciência de que eu estou pregando para brasileiros que vivem na América. E para aqueles que olham só você pelo Instagram lá do Brasil, para aquele teu cunhado que te pede dinheiro emprestado, que começou já a parte revelada da palavra, para aquela tua amiga que acha que você é obrigada a mandar um iPhone para ela só porque você vive na América, para aquelas pessoas que acham que iPhone dá em árvore. Tem a temporada do iPhone. Olha, iPhone caiu um 12. Olha, agora caiu um 14. Pega lá que esse é novo, não é? Tem gente que acha que você tropeça em nota de Benjamin. Tem gente que acha que a vida da gente aqui é só o que vê na internet, porque o que eles veem é a sua foto na Times Square com uma roupa de grife, e eles acham que a sua vida é perfeita e maravilhosa, que você ganhou na loteria, mas não sabem dos sapos que você engole, dos pepinos que você descasca, dos abacaxis que você enfrenta todo dia, das batalhas, das guerras, das dificuldades de falar a língua. Eu sei que eu estou pregando para pessoas fluentes no inglês. Eu estou pregando para todo mundo aqui que fala um inglês perfeito. Às vezes o problema que você enfrenta deve ser o sotaque britânico do seu inglês. Eu estou pregando para gente que quando chegou aqui nos Estados Unidos, quando ia fazer um pedido no McDonald's, já ia orando, já ia memorizando as palavras, não é? I would like the number one. Eu estou pregando para gente que usava todo o auge do seu inglês para fazer um pedido de um Big Mac. Pedia 2 Big Macs com batata grande e Coca-Cola. Quando ia receber era um milkshake. Tinha nada a ver com o que você pediu. Eu estou pregando para gente que passou meses comendo não o que você escolhia, mas o que a atendente entendia que você pedia. Então ela escolhia o que você ia comer. Eu acho engraçado. Esses dias chegou um cara do Brasil, não sabia falar nem Rai nem Bai, colocou os irmãos atribulados, tem uns irmãos abençoados, uns irmãos da zoeira. Colocaram ele para fazer um pedido no drive-thru a primeira vez. Ele parou do lado da lixeira e começou a falar com a lixeira, falando o inglês do piniquim com a lixeira, que parecia o negócio de atendimento do drive-thru. Irmão, eu estou falando para pessoas que vivem uma realidade de imigrantes, desafios, lutas, batalhas, a cultura, a realidade. E imagina os seus filhos ainda. Eu pastoreei jovens muito tempo e a gente tem isso no coração. A nossa igreja é uma igreja que está vivendo um avivamento entre jovens e adolescentes hoje. Depois de um ano de oração, Jesus tem feito algo tão precioso entre os nossos jovens. Mas o desafio, imagina, de ser filho de imigrantes. Os teus filhos, que às vezes vieram para cá com 2 anos, 3 aninhos de idade. Eles não são americanos, mas também não são mais brasileiros. Eles falam mais inglês do que português. Eles se sentem chateados de ter que falar português com vocês em casa, porque para eles é mais fácil falar inglês do que português. Os desafios, os grupos, as dificuldades, a cultura. E todo mundo tem planos, projetos, sonhos. Às vezes a gente desenha rotas e planeja que essas rotas deem certo. Mas às vezes Deus resolve interromper nossas viagens. Às vezes Deus resolve interromper nossos projetos. Qual era a ideia de quem estava navegando? Saímos de A e vamos para B. Saímos de um lugar e vamos para Roma. Só que no meio da viagem tem uma tempestade que eles não esperam. No meio da viagem tem uma tempestade que faz o navio parar à força. E aí quando a tempestade está quebrando tudo, Deus fala com Paulo: vai afundar. Mas a segunda parte é melhor que a primeira. Mas ninguém
se perderá. Alguém pegou. Eu vou desenhar isso para você dar um glória a Deus melhor. Deus está dizendo: vai afundar o navio, mas todos que estão contigo no barco serão salvos. Faz assim com a sua mão agora, vale receber. O navio pode até afundar, a tempestade pode até afundar esse barco, Deus pode até permitir que teus sonhos em algum momento não deem certo, mas Deus está dizendo: ninguém dos que estão com você nesse barco se perderão. Eu estou liberando uma palavra profética sobre você e a tua casa. Você e a sua família servirão ao Senhor Jesus. Por causa da tua oração, Deus vai alcançar até aquele filho rebelde, até aquela filha que tem que brigar para vir para um culto, até aquele marido que não tem compromisso com Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quem está com você no barco não vai se perder. A palavra que Deus liberou para ele fala com todos aqueles que estavam no barco e diz: comam, vocês estão há algum tempo sem comer, estão mareados por causa do balanço das ondas, estão fracos porque estão muito tempo, estão desanimados nessa tempestade, mas comam porque vocês precisam de forças, porque o navio vai afundar, vocês vão precisar ter força para nadar, mas ninguém que está no barco, disse o meu Deus, se perderá. O texto diz que, como as palavras de Paulo, o navio afunda, mas ninguém morre. Eles percebem que estão em uma ilha agora. A ilha se chama Malta, é uma ilha dominada por bárbaros, e os bárbaros eram todos aqueles que não eram nem gregos e nem romanos. Então os gregos e os romanos chamavam os outros povos de bárbaros. Bárbaros também eram chamados povos que tinham costumes completamente distintos desses povos, e às vezes eram povos que faziam jus a esse apelido, a esse nome, a esse pseudônimo. Só que o texto diz que esses caras usam com eles de humanidade. Eles recolhem eles e protegem do frio e da chuva, e eles acendem uma fogueira. E é a respeito dessa fogueira que eu quero pensar nos próximos minutos. Eu prometo que vou ser rápido na palavra que Deus me deu, mas vou entregar toda a revelação que o Senhor colocou no meu coração. Eles protegem eles, fazem uma fogueira, e aí está todo mundo que acabou de sair do naufrágio ao redor do fogo, se protegendo, se aquecendo, se alimentando. Há uma fogueira acesa. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém acendeu a fogueira. Se nós estamos hoje aqui ao redor do fogo, eu vou desenhar para você receber essa palavra. Se nós estamos hoje celebrando 9 anos do aniversário da Grace Church em Danbury, é porque alguém acendeu uma fogueira. Uma fogueira que não foi acesa por nós, uma fogueira que nós desfrutamos do calor que vem dela, mas não fomos nós que acendemos. Eu estou falando para você que a fogueira do Evangelho não foi acesa por você nem pelo seu pai, não foi acesa pelo seu líder ou pelo seu pastor. Teve gente que veio antes de nós, algumas gerações que vieram antes de nós, para que a fogueira do Evangelho estivesse acesa, e para que hoje você pudesse receber essa palavra, para que hoje teus filhos pudessem ser ensinados na escola das crianças aqui na igreja, para que hoje você pudesse assistir essa linda apresentação, para que hoje você ouvisse esses louvores, para que hoje você recebesse essa revelação bíblica. Existem pessoas que deram seu sangue, existem crentes que morreram nas arenas romanas, existem irmãos que foram mortos ao fio da espada, existem cristãos que foram perseguidos, existem pessoas que foram destruídas por causa da sua fé em Cristo, mas não negaram ao Senhor, foram fiéis até o fim. Quem são esses? São aqueles que Deus usou para que uma fogueira fosse acesa, para que a fogueira do Evangelho permanecesse. O sangue de muitos cristãos foi derramado. Nós estamos ao redor de um fogo que não fomos nós que acendemos. A igreja não é minha e nem sua. Alguns dias atrás eu estava orando, preocupado com a igreja. Eu pastoreava lá em Florianópolis, Santa Catarina. Tem catarinense aqui? Tem catarinense? Paranaense não tem não, né? Paranaense? Tem paranaense. Gaúcho tem? Tá feito churrasco. Glória a Deus. Agora paulista, carioca, bom, nordestino. Tem alguém do Nordeste? Oxente. Aleluia. Do norte do Brasil. Tem gente do norte aí? Rondônia não tem? Rondônia. Tem Rondônia? Do Pará, aí, ó. Agora Minas eu nem vou perguntar, que não tem Minas. Cadê o povo de Minas? Olha aí, Jesus amado. É os Estados Unidos de Minas. Capixaba tem?
Aí os mineiros mandam na América, né? Glória a Deus. Eu estava orando pela igreja e eu pastoreei muito tempo lá em Florianópolis. Sou natural de Criciúma, Santa Catarina, mas nos últimos anos eu estava em Florianópolis, servindo a igreja de Jesus. A nossa igreja é uma igreja muito grande lá, 10 mil membros. No último ano nós estávamos com quase 2.000 jovens. Um trabalho lindo que Jesus tinha prosperado tanto. Nesse ano, o pastor Josué, que é o meu sogro, pai da minha esposa, toda vez que eu leio aquela passagem que Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, aquele texto fala muito comigo, num período da minha vida. O pastor Josué agora em abril batizou, ganhou 1.000 almas para Jesus. Até o mês de abril foram 1.000 almas que a igreja ganhou para Jesus. Fizeram um batismo que eles fecharam a praia da Daniela. Você viu isso, Mateus? Fecharam a praia para batizar centenas de pessoas. Um trabalho lindo. E Deus falou conosco e disse: eu quero vocês lá. O pastor estava se aposentando, me convidou e disse não 3 vezes para ele. E aí o Espírito Santo começou a apertar e dizer: vai, eu quero você lá. Eu quero te abrir uma porta para as nações. Eu quero desbloquear coisas novas na sua vida. E a gente veio para cá pastorear uma igreja com 20 e poucas pessoas. Um desafio muito grande. E nesse tempo a gente foi orar e visitar e trabalhar. E Jesus foi dando crescimento e frutificação para a glória de Jesus. E em pouco mais de um ano nós já estamos com mais de 200 pessoas. A gente tinha 3 jovens. E eu orava e dizia: Jesus, aqueles adolescentes, eu não sei aqui em Canérica não deve ter esse tipo de adolescente. Mas os 3 adolescentes que a gente tinha, eu memorizei o nome deles, são as minhas ovelhinhas. A Bebel, o João e a Elô. Eles iam para a igreja de moletom e eles colocavam o capuz na cabeça. Eles ficavam assim. Quando eles não estavam assim, com cara de morte, eles sentavam no último banco e ficavam jogando. Ligados, eles levavam o carregador. Porque a bateria do celular acabava. A minha vontade, enquanto eu estava pregando, era tirar o tênis, o sapato e jogar na cabeça deles. E eu orava e dizia: Jesus, faz alguma coisa no meio desses jovens. E eu lembrava dos nossos jovens em Florianópolis, estão avivados. Eu dizia: Jesus, provoca alguma coisa, um avivamento, produz algo, me dá uma estratégia. Quase um ano orando, e vieram alguns 6, 7. Quando chegou em 8, eu disse: estouramos, agora arrebentou. Agora ninguém mais segura, já tem 8. Meu Deus do céu. Aí, quando Deus falou conosco, eu fui orar em um hospital de Boston por uma menina de 12 anos que tinha tentado suicídio. E quando eu vi aquela menina com a vida inteira pela frente, filha de americanos, americana, falava inglês e português fluente, um futuro extraordinário, tinha o melhor telefone, a melhor roupa, um Air Jordan de $400 no pé, tinha tudo na vida, mas se entupiu de remédio para tentar morrer porque não tinha sentido e propósito. Um espírito de depressão tomando conta dos jovens e dessa geração de adolescentes. Nunca se viu uma geração tão ansiosa, tão deprimida quanto essa. Interessante que é a geração com mais liberdade, é a geração que mais tem acesso à informação, é a geração que tem o mundo na palma da mão, é a geração das comparações, é a geração dos filtros, que se engana com a vida fake daqueles que eles veem na internet e se deprimem porque se comparam, porque acham que precisam de coisas que na verdade não precisam, enquanto tudo que eles mais precisam é de um encontro pessoal e uma experiência própria com o Senhor Jesus. Deus nos levou para um retiro e lançamos o retiro, e aí se inscreveram 5, 10, eu disse: meu Deus, já arrebentou. 12 é o número profético, já vou ter os discípulos agora, 12. E foi. Quando eu vi, tinham 30 e poucos adolescentes inscritos. Estávamos com 40 no retiro de Jesus amado. Eu nem sei mais como é pregar para uma multidão dessa, Senhor. Oramos e jejuamos. Sabe o que Jesus fez? Chegou no retiro, Jesus começou a batizar aqueles meninos com o Espírito Santo. Deus disse: o teu trabalho não é fazer com que eles sejam transformados. Esse é o trabalho do meu Espírito. Eu estava orando na madrugada dizendo: Jesus, o que eu faço? Eu preciso arrumar isso aqui, corrigir isso aqui. Nesse meio tempo a gente já tinha plantado mais 2 igrejas na região, e a obra crescendo, a igreja avançando, e os jovens travados. Eu orei, preocupado com a igreja. 4 da manhã eu acordei com um sonho. Eu sonhei que eu estava no altar de uma igreja pregando, e Deus me dava uma profecia, e a profecia era uma frase só, pastor. A frase era essa: a noiva é minha. A noiva é minha.
a noiva é minha. Eu acordei falando em línguas estranhas, fui para o banheiro para não acordar minha mulher. E aquilo trouxe uma paz ao meu coração. E Deus disse: não é você que faz a igreja crescer. Não é você que transforma o coração das pessoas. Não é você que coloca senso de responsabilidade no coração de um pai que trabalha 80 horas por semana. E em nome de proporcionar um futuro para os filhos, ele sacrifica o presente deles. Dá um iPhone 14 Pro Max num Natal, mas não dá tempo de qualidade para a menina e para o menino. Não é você que corrige isso, sou eu que faço. O teu trabalho é amá-los, é orar por eles, e é pregar minha palavra. E eu vou fazer o que você não pode. Sabe o que eu aprendi com o Senhor Jesus? Sabe quando você tem uma criança pequena e você vai no supermercado, tem aquela sacola de plástico, aquela que aguenta carregar peso, e você diz: neném, ajuda o papai. E você pega todo o peso no braço e dá uma alça para a criança achar que está carregando alguma coisa. É isso que a gente faz quando ora. Ele carrega as cargas e a gente acha que está ajudando ele, mas a gente só está seguindo do lado do Pai. Quando você começar a orar dentro daquela casa, quando você levantar um altar de oração na tua família, quando você desligar aquela caixinha, que você não perde aquele seriado, aquela novela, e você levantar um culto doméstico, você vai ver o que Jesus vai fazer entre teus filhos. Quando você se posicionar como homem de Deus e não apenas como provedor, quando você assumir teu papel de sacerdote dentro da tua casa, quando você parar de terceirizar a tua responsabilidade para a igreja, para o líder, para o pastor, para a escola, teus filhos estão 50 horas na semana, dominados, ensinados, doutrinados por uma professora ou por um professor ateu, comunista, socialista, que tem uma visão que está desconstruindo a fé do teu filho. E você acha que 1h30 de culto, uma vez por semana, vai resolver o teu papel? O teu papel não pode ser transferido para outro. Deus te colocou como sacerdote. Eu estou falando para homens aqui, homens que não oram. A única que ora na sua casa é a sua mulher. Deus está cobrando de você nessa manhã. A única que se levanta em oração naquela casa é a tua esposa. Ela tem que ser mãe, ela tem que dar ordem, ela tem que corrigir, ela tem que educar, ela tem que ensinar. E você acha que o teu papel é só prover. Deus está dizendo: se levante como homem de Deus. Levante um altar de oração dentro daquela casa. Sabe o que aconteceu? Fomos para o retiro. O Espírito Santo me deu uma palavra muito forte e mexeu ao coração daqueles meninos. De repente, quando eu percebi que o Espírito Santo tocou no coração deles, eu pedi que todos dobrassem os joelhos. A gente deu papel e caneta para eles. Eu disse: agora escrevam no papel os pecados, os traumas, aquilo que vocês carregam até hoje e que a partir de hoje vai ficar para trás e não fará mais parte do futuro de vocês. Eles começaram a escrever e chorar. Começaram a escrever seus pecados, começaram a escrever suas práticas: pornografia, pecado escondido, traumas paternos e maternos, abusos, sofrimentos, vícios, filmes que não são compatíveis, um linguajar que não é compatível. Quantas vezes eu passava pela igreja e via meninos ou meninas no corredor da igreja ou na escada da igreja, vendo no Snapchat. Eles acham que a gente é besta, vai vendo coisas que não são. Eu disse: se dentro da igreja eles estão vendo isso, imagina dentro do quarto deles. Quantas vezes caminhando eu ouvia filhos de crentes falando palavrão em inglês. Se ao redor da igreja, se na escadaria da igreja eles estão falando palavrão, imagina o que não falam dentro do colégio, em que o pai e a mãe não têm o controle. E eles começaram a escrever e chorar. E aí eu chamei eles e disse: vamos jogar isso tudo na fogueira, representando que vocês vão deixar isso tudo para trás hoje. De repente vieram 2 meninos. E o Espírito Santo me deu uma palavra de ciência. Eu não sabia o que ele tinha escrito no papel, mas eu olhei para ele e disse: meu filho, fala o nome do seu pai e perdoa ele. Ele baixou a cabeça e travou e disse: eu não consigo. Ele começou a chorar muito. Eu não sabia, mas aquele menino cresceu vendo o pai batendo na mãe. E a mãe veio para os Estados Unidos fugindo de um relacionamento abusivo. E eu disse: em nome de Jesus, libera perdão para esse homem. Porque quando você guarda a mágoa no teu coração, é como você beber veneno e esperar que outra pessoa morra. É você que está sofrendo. Mas em nome de Jesus hoje, a unção que despedaça o jugo chegou na tua vida. E o fruto do arrependimento, o perdão será liberado. Fala o nome do teu pai. Ele gritou o nome do pai dele. Eu abracei ele. Quando ele liberou o perdão, Jesus batizou ele com o Espírito Santo.
Ele começou a falar em outras línguas. O outro menino na mesma situação, quando ele abraçou o outro menino, os dois foram cheios do Espírito Santo. Jesus começou a batizar os jovens. Jesus começou a pegar aqueles meninos, aquelas meninas que eu não conseguia dar jeito e resolver, e Deus começou a enchê-los com o Espírito. E Deus falou ao meu coração: tudo o que eles precisam é ser cheios, porque quando eles forem cheios, o meu Espírito vai mostrar para eles a direção, o que eu quero e o que eu não quero, o que me agrada e o que me desagrada. Aí a gente foi para uma menina e ela estava de joelhos. Eu disse: levanta, vamos lá jogar o papel no fogo. E ela maniou a cabeça e disse: não vou, com uma voz estranha. Eu disse: levanta os olhos, olha para mim. Ela não levantava a cabeça. Quando eu disse: em nome de Jesus, levanta os olhos, ela levantou os olhos e deu uma gargalhada do fundo do inferno. A menina estava possessa por demônios, uma menina linda de 14 anos de idade. Os traumas, o diabo é um covarde. Satanás entra aonde existem brechas. Colocamos a mão na cabeça dela, repreendemos aqueles demônios no nome de Jesus. Quando ela se levantou, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador, foi liberta e o Espírito Santo encheu aqueles jovens. No domingo à noite, nós encerramos o culto com todos eles no altar e os jovens deram testemunho do que receberam. Uma daquelas meninas, aquela primeira, lembra que eu falei da Bebel que ia para a igreja com o Rui, que ficava assim no banco? Pegou o microfone e disse: pastor, posso dar um testemunho? Eu disse: fala. Ela falou como fosse uma pregadora, cheia do Espírito Santo. E ela disse: no mês de dezembro eu tentei me matar. Não tinha propósito na minha vida, eu quis morrer. Fiquei 10 dias no hospital internada. Mas nesse retiro Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu fui cheia de Deus. E agora eu quero orar por quem está em depressão. Olha só, aonde tinha uma adolescente emburrada, agora eu tenho uma pregadora. Acabou o culto, eu disse: minha filha, eu prego 20 anos, a minha mulher não chora quando eu prego. Você falou 10 minutos, minha mulher chorou que fez beiço. Ela disse: pastor, é porque eu estou cheio da unção. Quando ela acabou de falar, o pai dela levantou lá do banco, a mãe dela levantou lá do lugar dela. A mãe dela, dirigente do ciclo de oração, do Ministério de Mulheres. Jesus renovou aquela família. O vídeo dessa parte desse culto já está com quase 7,5 milhões de visualizações só no meu Instagram. Você tem noção do que Deus pode fazer? Você tem noção de que há uma fogueira acesa? Você tem noção de que alguém acendeu o fogo? Você tem noção de que há uma responsabilidade? O texto diz que todos estão ao redor de uma fogueira. Não fomos nós que começamos. A obra é maior que eu. Não começa em mim, não termina em mim. Não é a respeito de você, não é a respeito de mim, não é a respeito só da Grace Church ou da A.J. Haverhill Church. A igreja que nós servimos é a respeito de um plano maior para um povo, que nós fazemos parte. Todos estão ao redor da fogueira. Mas responde para mim, qual foi o único que se levantou para catar gravetos? Quem foi? O texto diz que Paulo se levanta, sai da zona de conforto, sai do quentinho do fogo, vai se molhar de novo na chuva, vai sofrer com o frio e o vento outra vez, mesmo depois de já estar seco e aquecido, porque ele entende que para aquele fogo que foi aceso por alguém permanecer aceso, aquele fogo precisa ser alimentado. Olha para mim, não fomos nós que acendemos a fogueira, mas nós temos a responsabilidade de não deixar ela apagar. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus melhor. Não fomos nós que acendemos a fogueira, não foi você que começou a Grace Church, quem sabe, mas é você o responsável por permanecer com esse fogo aceso, por manter essa fogueira queimando. Sabe qual é a maior necessidade da igreja desse tempo? Deus não está esperando que se levante um grande pregador ou um grande evangelista. Deus não está esperando que se levante um grande artista gospel. Deus não está esperando que se levante um grande músico que atraia multidões. Deus não está esperando mais um blogueiro gospel. Deus não está esperando mais um artista de altar. Sabe o que Deus espera? Deus espera que você seja um catador de gravetos. Todo mundo quer usufruir do calor do fogo.
todo mundo quer receber a bênção, todo mundo quer participar do culto. Quem não quer vir num culto de domingo, numa igreja linda como essa, com um ministério infantil maravilhoso, com um trabalho para jovens, com um ministério artístico, com um grupo de louvor que canta bonito, com uma palavra de Deus no altar, uma mensagem que alivia as tuas dores e que te traz respostas para as tuas perguntas? Quem não quer receber a bênção do fogo? Quem não quer usufruir da fogueira? Até eu fiquei com vontade de congregar aqui com vocês. Agora a questão é: quem é que vai se levantar? Preciso falar. Quem que vai sair do conforto? Quem que vai parar de fazer uma hora extra? Quem que vai ganhar alguns dólares a menos para se preocupar em manter a fogueira acesa? Uma igreja não é sustentada apenas pelo pastor que ministra. Uma igreja é feita por um corpo. Deus está dizendo: muitos são aqueles que usufruem da fogueira, mas poucos são aqueles que se preocupam com a manifestação e com a manutenção e com o cuidado e com a continuidade da fogueira. Deus está esperando catadores de gravetos se levantarem nesta manhã para dizer: pastor, conta comigo. Pastor, eu vou catar graveto para alimentar esse fogo. Pastor, se depender de mim, a graça Church, a Grace Church, ela vai ter 10, 15, 20 anos. E se Jesus não voltar, esse prédio ficará pequeno, esse espaço não vai comportar, porque nós ganharemos Denbury para Jesus, nós ganharemos a comunidade para Jesus. Conta comigo, porque Deus vai me levantar para catar gravetos nessa manhã. Você não faz ideia da alegria que é quando alguém se levanta para catar graveto e ajudar o pastor. Você não faz ideia da alegria que é, da paz que isso traz ao coração, quando algum irmão cheio do Espírito Santo diz: pastor, eu vou ajudar. Aonde o senhor precisa que eu trabalhe? O senhor precisa de mim na equipe de acolhimento, o senhor precisa de mim no time dos voluntários da igreja, o senhor precisa de mim no ministério de louvor, nas crianças, na recepção. Eu quero servir. Você não faz ideia da alegria que a gente sente quando ouve isso. Sim ou não, pastor? É verdade ou não, pastor? Deus está dizendo: eu espero que você seja um catador de graveto. Deus não se impressiona com os nossos números. Olha para mim. Deus não se impressiona com os nossos resultados. Deus não se impressiona com os nossos dons e talentos. Uma voz poderosa não impressiona Deus. Uma cabeça boa para memorizar versículos, uma exposição quase que perfeita do texto, uma exegese, uma homilética. O que é isso, pastor? É de comer, de certa forma. A palavra é o pão da vida. Deus não se impressiona com o meu desempenho. Agora o coração de Deus se move quando eu me levanto para catar graveto. Sabe quem são os catadores de gravetos? São aqueles que oram. São aqueles que convidam alguém para vir no culto de domingo. São aqueles que vão atrás das almas que estão perdidas. Sabe quem são os catadores de gravetos? São aqueles que ajudam a obra a prosseguir. São aqueles que se voluntariam a compartilhar. São aqueles que abrem mão do seu tempo de lazer para estar na igreja ensaiando. São aqueles que abrem mão de estarem com seus filhos para servir os filhos dos outros na igreja. Sabe uma coisa que eu sou apaixonado na igreja, pastores, irmãos? Eu sou apaixonado pelo corpo, porque a igreja só é igreja juntos. Há uma grande mentira teológica, uma exegese, que estão pregando por aí: a igreja sou eu. Isso é mentira. Eu não sou igreja. Evangelho não se baseia na primeira pessoa do singular. O único que pode conjugar o verbo na primeira pessoa do singular é o Senhor. Quando o Senhor se revelou a Moisés e Moisés perguntou: quando eu digo a Faraó, quem eu falo para ele que me enviou? Deus diz: diga para ele que eu sou te enviou. Evangelho não é para eu, evangelho é para nós. Igreja não é feita de eu, igreja é feita de nós. Se eu decepar esse dedo aqui, alguém fez assim. Imagina uma grande faca cortando um dedo fora. Se ele não for costurado, suturado, imediatamente o dedo apodrece e morre. O corpo sofre dor, se recupera e segue vivo, mas o dedo apodrece e morre. Isolado do corpo não há vida. Fora do rebanho existem lobos que estão à espreita e são oportunistas para te devorar. Sozinho você não é igreja, você é templo. Agora a igreja você só pode ser, olha ao redor, junto dessa irmã e desse irmão que está aí.
Sabe uma coisa que eu sou apaixonado na igreja, na necessidade de congregar. Sabe por que é importante ser pastoreado por um homem de Deus? Sabe por que é importante vir aqui todo domingo, tomar ceia, contribuir, cooperar, entregar dízimos e ofertas em um altar que te alimenta? Porque se você está sendo alimentado aqui e está dizimando ou contribuindo em outro lugar, você está fora da direção da palavra. É como você comer um lanche no McDonald's e pagar o lanche no Burger King. Quando você congrega, quando você serve um altar, quando você é alimentado por esse altar, quando você é pastoreado, você é obrigado a conviver com pessoas que, se você pudesse escolher, você não teria nem no seu hall de amigos. É por isso que eu amo a igreja, porque eu sou obrigado a conviver com os seus defeitos e você com os meus. Porque eu sou cheio de falhas, mas às vezes eu não consigo me olhar no espelho, mas você se transforma no meu espelho. E quando eu sou obrigado a suportar teus defeitos, o Espírito Santo coloca em mim o caráter de Cristo. Porque só Jesus consegue te amar apesar de você. Só Jesus consegue me amar apesar das minhas falhas. Tudo que há de bom em mim vem dele. O que você olha de imperfeito em mim sou eu mesmo. Esses dias alguém chegou para mim e disse: pastor, eu estou triste porque falaram mal de mim. Eu disse: irmão, muito provavelmente o que falaram não chega nem perto da realidade. Você deve ser pior do que falaram. A gente é falho, cheio de defeitos. Eu vou sair da igreja porque na igreja tem gente falha. Então sai do mundo. A igreja não é uma vitrine de gente perfeita. A igreja é um lugar onde imperfeitos servem a um Cristo santo. E a gente vai sendo trabalhado pela palavra e moldado ao caráter de Cristo através da palavra, até ser dia perfeito. E vamos brilhando gradativamente mais, melhorando, deixando para trás velhos hábitos, sendo limpos pelo Evangelho. Mas a igreja não é uma vitrine de gente perfeita. A igreja não é um lugar para desfilar santidade. Porque eu sou santo, louvado seja o meu nome. Tem crente que acha que é a quarta pessoa da Trindade. Irmão, vocês convidaram um pastor de igreja para pregar. Então, às vezes vira quase culto de doutrina. Segura aí, que eu preciso falar o que Deus está colocando no meu coração. Tem gente que acha que ele é o Jeová Júnior. Deus está falando ao coração de alguém: o que eu espero de você não é que você seja perfeito, é que você seja catador de gravetos. O apóstolo Paulo foi o único que se levantou para catar gravetos e manter o fogo aceso. O texto diz que enquanto ele cata uma grande quantidade de gravetos e vai jogá-los no fogo, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou seja, ela picou Paulo. É interessante que a serpente não ataca quem está sentado, descansando, relaxando. A serpente ataca quem está trabalhando. O alvo da serpente são os catadores de gravetos. Pastor, o diabo está endemoniado comigo. Dê glória a Deus. É porque muito provavelmente você está catando gravetos e está incomodando o trabalho dele. Eu vou ficar aqui, Deus me deu graça. Senti Deus nessa palavra. Deus está falando ao coração de alguém: pastor, estão falando mal de mim. Pastor, se levantaram contra mim. Pastor, dentro da minha casa, pessoas a quem eu amo não entendem a minha chamada, ou estão tentando me atribular e me impedir de fazer o que eu faço para Deus com alegria. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde a serpente estava escondida? No meio dos? No meio dos? Paulo não viu. Paulo não enxergou uma serpente entre gravetos. A cor se parecia, a espessura parecia um graveto, mas quando chegou perto do fogo, se manifestou como serpente. Às vezes, no meio de gravetos, existem serpentes que atacam, e serpentes atacam apenas aqueles que se envolvem com a fogueira. O diabo ataca aquele que está trabalhando para manter o fogo aceso. Palavra de Deus para quem tem compromisso com Deus. Está me ouvindo essa palavra, está me ouvindo pregar nessa manhã. Deus está dizendo: se o diabo está te atacando, é porque você tem compromisso em manter o fogo aceso. Então glorifique a Deus por isso. Eu li algum tempo atrás um livro: se você não cruzar com o diabo o tempo todo na sua vida, fique preocupado, porque muito provavelmente você está andando na mesma direção que ele. Mas se você cruza com o inimigo de vez em quando, bom sinal, é porque você está andando no caminho oposto. Deus te chamou para catar gravetos.
Pode o inimigo se levantar, podem os invejosos se levantar, pode Satanás atacar a tua vida espiritual, atacar a tua família, atacar as tuas finanças, mas Deus está dizendo: a serpente vai ter que fugir do calor do fogo. O que Paulo fez? Sacudindo ele a víbora no fogo. Você já viu quando toca fogo no mato? Lembra lá no Brasil? Quando eu fazia uma limpeza de um terreno, tocava um fogo, a bicharada é cobra, é tatu, tem uns bichinhos que dá até dó, né? A serpente não aguenta onde tem fogo. Vou falar. Você quer que a serpente fuja? Coloca fogo lá. Vou falar. Você quer que aqueles ataques na mente do teu filho adolescente saiam da vida dele? Você quer que aquela confusão na cabeça daquela menina? Ela era uma princesa educada, querida, gentil. Quando ela fez 13, 14 anos, parece uma outra pessoa dentro de casa. Parece que ela foi abduzida. Você quer ver a situação mudar no teu casamento? Você quer ver a bênção de Deus entrar de novo lá na tua casa? Você quer ver o teu dinheiro render? Você quer ver tua vida avançar? Você quer ver tua comunhão com Deus prosperar? Coloca fogo na tua vida espiritual. Acende a fogueira da oração de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde tem fogo, Satanás não tem vez. Aonde tem fogo, o diabo não tem oportunidade. Aonde tem fogo do Espírito, a serpente tem que cair por terra. Sacudindo ele a víbora no fogo. Olha o que as pessoas disseram. O texto diz que os homens da ilha olhavam para ele e esperavam que ele fosse inchar, cair e morrer. É uma baita mensagem aqui, né? 3 níveis de uma queda: inchar, cair e morrer. Tem gente lá no Brasil, eu não estou pregando, eu estou profetizando para alguém aqui. Tem gente que está só olhando você na internet, entra num perfil fake para você não ver que ele está te espiando, só esperando a hora que você vai inchar, só esperando a hora que você vai cair, só esperando a hora para contar a tua morte. Faz assim com a sua mão. Querendo o Satanás ou não, querendo os invejosos ou não, querendo os murmuradores ou não, alguém está sentado esperando o teu fracasso. Vai ficar sentado muito tempo, e quando estiver sentado vai ter que ouvir o testemunho da tua vitória, porque Deus te chamou, Deus tem compromisso com a tua vida, Deus está te sustentando e sustentando a tua casa. Deus está dizendo: a serpente será queimada no fogo, você não vai cair, não vai inchar, não vai morrer, mas o plano de Deus na tua vida vai se cumprir, porque quem te chamou é fiel, diz o Senhor. Fica em pé para parecer que está terminando. Eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo: tudo que eu espero de você é que você seja um catador de gravetos. Quem sabe nessa manhã eu estou pregando para irmãos que deixaram o seu chamado na fronteira com o México. Quem sabe eu estou pregando para gente que no Brasil pregava, cantava, evangelizava, era diácono, era presbítero. Eu estou pregando para gente que lá no Brasil você tinha chamada, ministério, cooperava, servia. Aqui você virou só um trabalhador, um homem de negócios, uma dona de schedule. Aqui você trocou tua comunhão com Deus por um pouco mais de dinheiro. Não é pecado trabalhar, do suor do teu rosto viverás. Glória a Deus. Produza, avance, conquiste. Deus quer te prosperar, te abrir portas, desde que estas portas não tomem o lugar de Deus na tua vida. Quando você inverte a prioridade das coisas, elas não vão funcionar bem por muito tempo. Primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois vem as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O problema é que a gente está correndo atrás das demais e esquecendo do reino. Você já percebeu que quando a gente dobra o joelho para orar, 70%, 80% dos motivos da nossa oração são coisas, enquanto o Espírito Santo está lá esperando você orar aquilo que Ele quer que você ore. Jesus, me enche com a tua presença. Senhor, eu quero ser usado por Ti.
Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser dominado pela Tua graça. Eu quero ser envolvido pela Tua glória. Jesus, eu quero ser útil na fogueira. Eu quero cooperar com o Teu reino. Eu quero ajudar de alguma forma. Eu quero fazer alguma coisa. Sabe qual é a minha oração nesses últimos dias? Jesus, eu sei que o Senhor está armando alguma coisa. Eu ouço o barulho de águas, eu ouço o movimento, eu sinto que alguma coisa que Deus está preparando para esse tempo, para essa geração. Eu tenho orado e dito: Jesus, não me deixa fora. Eu quero ajudar. Como uma criança que acha que está carregando a sacola pesada, eu quero ajudar, eu quero cooperar. Não me deixa atrapalhar a Tua obra, não me deixa impedir o progresso do Teu reino. Eu quero cooperar com o que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Eu quero fazer um convite. Posso, pastor? Eu termino essa palavra perguntando para você. Sabe como eu chamo esse lugar lá na igreja que eu sirvo? Esse espaço sem cadeiras aqui entre o altar e a primeira fileira, eu chamo de área VIP da igreja. Essa área aqui é reservada para quem precisa ter um encontro pessoal com Deus. Sabe o que acontece quando você ouve uma palavra como essa e na hora do convite, da oração, você sai do lugar e vem na frente? No mundo espiritual você está dizendo: eu recebo essa palavra que foi liberada. E eu me submeto a essa revelação bíblica. Eu recebo isso que veio do altar para a minha vida. É para mim. E quando você vem para o altar, você está dizendo: eu recebo essa rema, eu recebo essa revelação bíblica. E eu quero isso na minha vida. Eu me comprometo com essa palavra. É isso que significa. É por isso que é tão difícil sair daí e chegar aqui. É por isso que é tão pesado cada passo que você dá em direção ao altar. É por isso que dá vergonha. Porque o inimigo não quer propósito, ele quer desculpas. Irmão, os irmãos já pregaram muito melhor do que eu, com tudo que cantaram e falaram nas apresentações. Eu só estou reforçando princípios e verdades que muito provavelmente o pastor de vocês ensina toda semana aqui. O que vocês estão ouvindo aqui, muito provavelmente não é nenhuma novidade para ninguém de vocês. Mas eu estou chamando aqui na frente aqueles que a partir de hoje querem ser catadores de gravetos. Eu não estou chamando você para ser mais um membro da igreja. Eu não estou chamando você para esquentar banco. Eu estou chamando você para assumir um compromisso com o reino. Eu estou chamando você para se envolver com a fogueira. Eu não estou chamando você para um movimentinho de final de culto. Eu não estou chamando você para derramar algumas lágrimas e voltar a viver do mesmo jeito na segunda-feira. Eu estou chamando você para um encontro. Eu estou chamando você para um propósito. Olha para mim. Deus está dizendo para alguém aqui: chega de desculpas. Não tenho tempo, não dá, não consigo, não posso. Se você quer, você faz. Deus está dizendo: eu quero posicionamento. Eu quero posicionamento. Eu quero que você se posicione. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Só maior. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Vou deixar você acertar as contas com o Senhor. Fala para Deus o que você precisa. Rasga o coração para Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Vem comigo, gente. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então peça para Deus, fala isso, vai. Usa-me, Senhor. Rasga o coração para Ele, fala o que é preciso ser dito. Um farol
Beck e as vozes. Diga: sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Olha para mim. Aquilo que é para você fazer, ninguém pode fazer no seu lugar. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas existem ferramentas que Deus te deu que eu não sei usar. Teve um dia que eu cheguei em casa lutando com Deus. Eu fazia faculdade de arquitetura, trabalhava, estudava, pregava. Eu não queria viver para a obra, do altar e para o altar. Eu recebi uma proposta para ganhar um salário na época de 15 mil reais, 20 mil reais. Eu disse: glória a Deus. Deus desistiu de lutar comigo. Vou pregar fim de semana, vou ser crente de fim de semana. Quando eu cheguei em casa, disse: amor, vamos tirar o pé do lodo, agora vai. Dobrei os joelhos no quarto para agradecer pela porta. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: não fui eu que te abri essa porta, mas a porta que eu tenho para ti já está aberta há algum tempo. Todo arrepiado, estou sentindo Deus aqui. A porta que eu abri para você se chama ministério. Eu disse: Deus, o Senhor não está entendendo, eu não quero viver do altar. Eu pago um missionário no meu lugar com esse salário. Deus disse: você pode pagar 10. Eles não irão aonde eu te chamei para ir. Eles não vão falar com quem eu te mandei falar. Você entende por que você passa por tudo que passa? É porque é uma chamada dentro de você. E enquanto você não cumprir o propósito que Deus desenhou para a sua vida, você nunca vai ser pleno. Eu não estou pregando, eu estou revelando pela palavra. É porque é um plano que Deus desenhou que é maior que o teu. E enquanto você não estiver centralizado fazendo aquilo que eu te fiz nascer para fazer, vem sobre ti o Espírito de Deus agora nessa manhã. Recebe renovo de Deus. Ao redor daquele tatame tem almas. Não são alunos, são almas. Não é uma classe com alunos, é o campo missionário, diz o Senhor. Não para de pregar. Eu estou pregando para catadores de gravetos que vão incendiar Denbury com uma fogueira chamada avivamento. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Sou ainda. Essa é para quem? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Canta, vai! Te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
enxugo as lágrimas, meus olhos veem olhar como um sinal que tu estás nesse lugar. Sabe que Deus está falando ao meu coração? Escute isso que Deus está falando a alguém. Feridas fechadas se transformarão em ministérios abertos. Deus está cicatrizando feridas. Sabe por que Deus afundou teu barco e te trouxe para a América? Eu estou pregando para a gente. Teu plano não era morar nos Estados Unidos. Eu estou pregando para a gente que diz: eu não sei o que eu estou fazendo nesse país. Eu não sei o que eu vim fazer aqui nesse lugar. Eu quero voltar e desistir de tudo. Deus diz: fui eu que afundei teus planos naquela tempestade. Fui eu quem te trouxe para cá. É porque aqui eu terei um particular contigo. Deus te trouxe para cá para te transformar num catador de gravetos. Deus te trouxe para cá para aprender nessa fogueira. Deus está despertando chamadas nessa manhã. Deus está despertando ministérios. Sabe o que Deus me mostra? Deus me mostra talentos que estavam enterrados, sendo escavados por alguém aqui com ânimo. Deus vai te levantar de novo, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus vai te usar como nunca te usou. Eu estou pregando para a gente que Deus vai despertar. Eu estou pregando para a gente que Deus vai levantar nesse lugar. Eu estou pregando para a gente que vai viver um novo tempo de Deus a partir desse momento. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Fecha os teus olhos agora. Se você está perto da tua família, abraça ela aí. Você está perto do teu irmão do lado, abraça ele aí. Não fica sozinho não. Eu gosto de orar tchuguedinho. Abraça alguém. Isso, teu amigo, tua irmã. Há uma graça de Deus aqui nessa manhã. Há uma presença de Deus pairando sobre essa casa. Ai, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up till I overflow. I wanna run over.
Falo assim convosco. Eu vos reuni nesse lugar para despertar a chamada, para despertar os dons e talentos. Eu te escolhi, eu te trouxe a esta terra. Há uma fogueira acesa diante de ti. Até quando estarás sentado? Até quando estarás dormente ao redor do fogo? Te levanta hoje. Te levanta e te posiciona. Porque eu tenho pressa de te usar. Assim diz o Senhor dos Senhores. Levante as suas duas mãos para o céu. Levante as suas mãos e adore a Deus por um minuto. Se coloque à disposição do Senhor nessa noite. Deus está dizendo: eu quero te usar. Tudo que eu preciso é que você rasgue o coração. Eu vou te usar. Eu vou te encher. Deixa queimar, deixa queimar. Pai querido, eu oro por essa igreja. Deixa queimar. Pai querido, eu oro Deixa queimar. pelo teu servo que pastoreia esse rebanho. Eu oro, Senhor, por cada irmão, irmã, família aqui representada. Pai, eu oro pelos líderes, pelos ministérios. Eu oro pela Grace Assembly of God. Eu oro por essa igreja, eu oro por Denbury. Eu oro para que o Senhor derrame uma unção de responsabilidade sobre o coração de cada um desses irmãos. Para que a partir desse culto de aniversário, aqueles que ainda não são, se transformem em catadores de gravetos. Para incendiar esta cidade com o avivamento do Evangelho. Para ajudar o pastor a fazer essa grande obra ainda mais alta, ainda crescer. Abençoa as famílias, os lares. Desperta os que dormem. Enche com teu espírito a tua igreja e guarda o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém. Abraça alguém e diga: você é um catador de graveto. Em nome de Jesus.